No dia 16 de dezembro de 1867, lá na Irlanda do Norte, nasceu uma menina que se chamava Amy Carmichael. Essa menininha, ela era uma das filhas, ela era a filha mais velha de 7 irmãos. E a Amy, ela era uma criança muito esperta, muito bonitinha. E ela tinha olhos castanhos, sendo que toda a sua família tinha olhos azuis. E ela não se conformava com aquilo. Ela olhava a mamãe dela, olhava os irmãos, o pai, todo mundo de olho azul e ela de olho castanho. E ela então ficou incomodada com aquilo. E ela gostava tanto de olhos azuis, tanto da cor azul, e ainda por cima a casa deles ficava perto do mar. Então ela olhava o mar, aquele mar azul, e ela ficava pensando: mas por que eu não nasci de olho azul? Todo mundo da minha família tem olho azul. E ela frequentava a escola bíblica dominical. E na casa dela também, a mamãe dela ensinava sempre a palavra de Deus para os filhos. E um dia, a mãe de Amy, juntamente também lá com a professora da escola dominical, que ela ouviu que Deus é um Deus que sempre ouve as orações. E Amy guardou aquilo no coração dela. E quando chegou em casa, ela era pequena ainda, ela era uma criancinha pequena. Ela teve uma ideia. Ela pensou assim: já sei o que eu vou fazer. Já que Deus sempre responde as orações, eu vou orar e vou pedir para Deus me dar olhos azuis. E naquela noite ela ajoelhou ali na beira da cama dela e pediu para Deus: amanhã, Deus, por favor, eu gostaria de levantar, olhar nos meus olhos e ver que eles mudaram para a cor azul. Porque a minha mãe e a professora da escola bíblica dominical disseram que sempre o Senhor ouve a oração. Então eu creio que o Senhor pode fazer isso. E foi dormir toda feliz, super tranquila, sabendo que Deus responde as orações. Quando chegou no outro dia, a primeira coisa que ela fez, ao levantar da cama, ela subiu na cadeira, pegou o espelho que estava em cima da cômoda dela e arregalou bem os seus olhos. E quando ela olhou no espelho, os olhos dela continuavam castanhos. E ela ficou tão chateada. Ela disse: como assim? Deus sempre responde as orações. Por que que os meus olhos não estão azuis? E ela começou a chorar. E foi então ao encontro da sua mãe. Só que a mãe pegou a Amy no colo, acalentou o seu cabelo e disse para ela assim: Amy, Deus respondeu a sua oração, sim. Só que nem sempre Deus responde sim às nossas orações. Muitas vezes Deus responde não. E não também é uma resposta. E ela então, apesar de não se conformar, ela aceitou então a resposta não de Deus à sua oração. Quando Amy ficou jovem, ela estava na sua igreja um dia e havia um missionário que estava falando, era o Hudson Taylor. E ele estava se recuperando de uma enfermidade. Hudson Taylor, ele foi um missionário muito proeminente na China. E Amy ficou ouvindo aquele missionário falar e Deus começou a trabalhar no coração daquela moça. E ela, na hora do apelo, resolveu entregar a sua vida à obra missionária. E Amy, depois de algum tempo, ela foi ser missionária no Japão. Ela ficou durante 15 meses trabalhando no Japão, lá na Ásia. Só que ela sabia que não era ali o lugar definitivo que Deus queria para ela. Depois, ao voltar novamente para sua terra, uma convalescência também que ela teve, ela sentiu de Deus que o lugar que ela deveria trabalhar era a Índia.
E então ela se preparou e foi então fazer missões na Índia. Quando Amy chegou na Índia, ela ficou apavorada de ver as crianças, os adolescentes, os jovens que eram vitimados pela prostituição infantil, pelo tráfico de crianças, pelo sequestro, pelo suborno, pelos assassinatos, pelas torturas, pela feitiçaria. Amy ficou apavorada ao ver a realidade que imperava ali na Índia e que era totalmente normal, devido àquelas coisas, aquelas práticas fazerem parte da cultura e da religião indiana. E Amy, então, ela foi uma missionária muito corajosa. A história nos conta que a coragem foi a marca registrada do ministério de Amy Carmichael. E ali Amy começou, então, num trabalho muito bonito de comprar crianças para Deus. Porque havia na Índia um mercado que se chamava mercado de crianças, e ali as famílias pobres levavam seus filhos para serem vendidos, para eles adquirirem algum dinheiro, para eles não morrerem de fome. Então eles vendiam meninas, vendiam meninos, e quanto mais tenra a idade, eram mais valorosos, tanto para os templos indianos, como para as pessoas. E as pessoas compravam ali as crianças. E Amy, então, teve a ideia de comprar essas crianças antes dos sacerdotes hinduístas irem ali comprar essas crianças para serem usadas e abusadas e assassinadas, porque eram oferecidas aos ídolos dentro do templo. A Amy Carmichael ia lá e compravam essas crianças. E como que ela fazia isso, sendo ela uma irlandesa? Ela tinha um disfarce. Sabe como ela se disfarçava? Ela prendia os cabelos dela assim com um pano e não deixava nenhuma pontinha, né, de lado. Ela pegava um preparado de pó de café, passava na sua pele clara, para ela ficar com aquela tonalidade de pele igual às indianas, se vestia com as roupas regionais e se tornava uma perfeita indiana. E um dia, nesse disfarce todo, ela conseguia entrar nos templos, conseguia andar pela Índia normalmente, como uma perfeita indiana. Até que um dia, enquanto ela estava lá fazendo o seu disfarce, uma colega dela, missionária também, falou para a Amy: Amy, sabia que você é uma perfeita indiana nesse disfarce? Mas você já pensou, Amy, se você tivesse os olhos claros igual a sua família? Não ia adiantar nada você ter todo esse disfarce, porque os seus olhos iam te denunciar. E naquele momento, Amy entendeu por que Deus havia respondido não para ela. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. E ela disse: Deus, na sua sabedoria, sabia que Ele queria me usar aqui na Índia. E se eu tivesse os meus olhos claros, eu jamais poderia trabalhar nesse trabalho tão arriscado que eu faço aqui. E ali ela se alegrou no Senhor. Amy Carmichael morreu na Índia mesmo, em 1951, com 83 anos. E foi uma mulher notável, uma mulher que trabalhou e fez uma grande diferença naquele país. Ela fundou a Donavur Fellowship, que é uma sociedade Donavur que está até hoje funcionando na Índia. É um lugar onde, primeiramente, era um orfanato, onde a Amy colocava as crianças que ela comprava para Deus e cuidava delas ali. E depois, além de orfanato, se tornou um hospital, uma creche e uma escola. É um lugar muito importante para as crianças da Índia. Além disso, ela escreveu 35 livros com o trabalho missionário na Índia. E ela salvou centenas e centenas de crianças, comprando-as para Deus. Aleluias! Essa mulher, ela foi um exemplo para nós, e ela é um exemplo para nós. Um exemplo de como entender
a vontade de Deus para as nossas vidas. E é isso que eu gostaria de continuar compartilhando com você nesta noite, sobre como conhecer a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Como conhecer? Talvez, se eu perguntasse aqui para você, levante a sua mão, quem gostaria de estar no centro da vontade de Deus? Todo crente fiel iria levantar a mão. Porque nós temos esse anseio de estar na vontade de Deus. Mas, tem uma pergunta: como? Como eu faço para estar no centro da vontade de Deus? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 12, versículo 2. É um texto que todos nós conhecemos bastante. E eu gostaria de dizer para você, enquanto você abre: Deus tem uma vontade. Deus tem uma vontade. Romanos 12, versículo 2. Diz assim, Romanos 12, 2: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, Deus tem uma vontade. E essa vontade é boa, agradável e perfeita. Sempre, sempre, Deus tem uma vontade e ela é boa, agradável e perfeita sempre. Por isso eu quero dizer para você: não queira menos na sua vida do que a vontade de Deus. Não queira menos. Queira, deseje, anseie pela vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Porque ela é, com certeza, a melhor. Mas como que eu posso conhecer essa vontade de Deus? Talvez seja a pergunta que você esteja fazendo. O nosso versículo, ele nos responde: primeiramente, para eu conhecer essa vontade de Deus, eu não posso me amoldar ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão desse mundo. O que significa moldar? Significa tomar a forma, tomar o molde deste mundo. Como que nós nos acostumamos, queridos, com o sistema mundano? Nós nos acostumamos. A gente adequa o sistema mundano à nossa vida, o nosso linguajar, as nossas práticas, as nossas atitudes, as nossas roupas, o nosso jeito, os chavões mundanos. Nós adequamos, nós vamos absorvendo na nossa vida. Até mesmo dentro da igreja a gente permite que o mundo dite os seus modismos, as suas normas. A Bíblia fala, queridos, que este mundo jaz no maligno. Esse mundo está no maligno. Eu não posso, eu que quero a vontade de Deus, me amoldar a esse mundo. Eu não posso tomar a forma desse mundo. Lá em 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode. 1 João 2, 15 ao 17. Diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o que há no mundo? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, eu não posso amar o mundo.
Eu não posso gostar desse sistema mundano que existe. Porque além do mundo estar no maligno, todo esse sistema é corrompido aos olhos de Deus. E a Bíblia fala que aquele que ama o mundo, ele não ama a Deus. O amor de Deus não está nessa pessoa. Por que será? Porque esse mundo, ele é dominado por vícios. Quais são os vícios que existem nesse mundo e que corrompem as pessoas, corrompem as coisas? Tudo que o mundo toca é apodrecido por esse vício. Os vícios do mundo, queridos, são esses que estão colocados aí nesse texto de 1 João 2, 15 a 17. Primeiramente, a cobiça da carne. A cobiça da carne é um vício que existe no mundo. O que será a cobiça da carne? Seria a concupiscência, os desejos fortes, os anseios, o desejo carnal. Isso é que tem no mundo, a cobiça da carne. São os apetites sexuais e sensuais, os excessos, as perversões sexuais. Você sabe, querido, eu não preciso falar aqui que o mundo é um apelo constante às coisas sexuais depravadas. E é isso que existe no mundo. Às vezes um desenho que você acha que é tão inocente e você coloca lá para o seu filho ver na televisão, daqui a pouco você repara que tem alguma mensagem de concupiscência carnal ali. É tão terrível como esse mundo está afundado na perversão sexual, na imoralidade do sexo. E isso está explícito a qualquer hora do dia. Sabe o que é isso? É cobiça da carne. Olha, irmãos, a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E nós não podemos admitir que a cobiça da carne invada a nossa vida. Não podemos. Isso não condiz com a vontade de Deus. Isso é mundo. E eu não posso tolerar isso na minha vida. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 6... que o nosso corpo não foi feito para a imoralidade, mas foi feito para o Senhor, porque nós fomos comprados por preço. Portanto, nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Tem pessoas que falam assim: imagina, o corpo não tem nada a ver. O corpo, o pastor pregou aqui esses dias que o meu corpo não vai herdar o reino de Deus. Sangue e carne não entram no céu. Entretanto, irmãos, o corpo é importante aqui na terra, sim. Porque é através do seu corpo que você está se apresentando aqui no mundo. E o corpo é templo do Espírito Santo. Por isso, temos que tomar cuidado. Não devemos dar liberdade à carne. O sexo foi criado por Deus e é uma bênção dentro do casamento santo. E não como imoralidade sexual do jeito que a gente vê por aí no mundo. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Outra coisa também que diz aí no nosso versículo, sobre a questão do que está no mundo, sobre vícios, é a cobiça dos olhos. O que é a concupiscência dos olhos? São aquelas preocupações exageradas com a própria aparência, com a posição. Você já deve ter ouvido falar que o olho não cansa de ver. Pensou no seu olho e falar para você: estou cansado de ver, não vou ver mais não. Ou os nossos olhos não cansam de ver. E aquilo que eu vejo, eu quero, eu sinto. A minha mãe sempre fala um ditado que fala assim: o que os olhos não vê, o coração não sente. É isso que está falando aqui nesse texto, queridos. Os nossos olhos muitas vezes estão tão corrompidos que a gente não cansa de ver e de querer. Eu tenho, mas eu quero. Eu não preciso, mas eu quero porque eu vi. Eu gostei daquilo, vou comprar. É um consumismo exagerado.
Quanto mais nós temos, mais nós queremos. Isso é concupiscência dos olhos. Cuidado com os seus olhos. Os nossos olhos muitas vezes nos traem. E nós entramos em grandes problemas por causa dos olhos. A concupiscência dos olhos fala sobre o perigo de eu estar olhando e querendo, olhando e querendo, olhando e desejando cada vez mais, cada vez mais. Eu não me contento com aquilo que eu tenho. Eu sempre vou precisar de mais. A terceira coisa que fala nesse versículo é a soberba da vida. Sabe o que é soberba da vida? É fama. Eu quero fama. Eu quero me aparecer, eu quero que as pessoas me vejam. Eu quero os holofotes sobre mim. É o meu eu enaltecido. É o meu eu glorificado. Ao invés de eu glorificar ao único que merece todo louvor, eu quero glorificação própria. Isso se chama pretensão, arrogância. Queridos, estas coisas, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo, como diz a palavra. Agora, queridos, o mundo passa. Ou seja, essas coisas irão passar. Tudo passa. Mas o versículo final diz: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, não se apegue, não fique apegado ao sistema desse mundo, porque o mundo vai passar. Todas essas coisas vão passar. A única coisa que não passa é a vontade de Deus. Se apegue à vontade do Senhor. Queira a vontade do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua igreja, porque essa vontade do Senhor nunca vai passar. O segundo ponto que fala aí, como eu posso conhecer a vontade de Deus? Primeiramente, então, é não se amoldando aos padrões desse mundo. Segundo, transformando a sua mente. Transformando a sua mente por uma renovação. Transformem-se pela renovação da sua mente. A palavra de Deus, ela fala muito sobre a mente, sobre aquilo que eu penso. E você sabe que aquilo que você pensa denota quem você é. O que você pensa é o que você é. O que está passando pela sua mente? Quais são os seus pensamentos ultimamente? O que eu penso é o que eu sou. E a Bíblia, então, sabiamente nos orienta em Filipenses 4:8, o que eu devo pensar? Qual é o caráter do meu pensamento? O meu pensamento, Filipenses 4:8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, qual deve ser o meu pensamento? Em qualquer coisa que eu pensar, é verdadeiro? É nobre? É correto? É puro? É amável? É de boa fama? É algo excelente? É digno de louvor? Então eu vou pensar sobre isso. Se não, eu vou tirar aquilo da minha cabeça. Você tem condições e poder para expulsar os pensamentos maus da sua mente. Em nome de Jesus e através do sangue de Jesus. Você tem esse poder, porque Deus te deu esse poder. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, fala-nos uma palavra importante, que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, ou guarde os seus pensamentos, pois dele depende toda a sua vida. Então eu preciso de pensar coisas que vão promover vida no meu coração, qualidade de vida no meu corpo.
É isso que eu tenho. Não é questão de ter pensamento positivo, não é isso. Mas é você pautar o seu pensamento dentro dos princípios bíblicos, dentro daquilo que vale a pena. Lembra que nós estamos tentando entender como saber a vontade de Deus. Queridos, os meus pensamentos determinam as minhas ações. Então, para eu experimentar a vontade absoluta de Deus na minha vida, eu preciso de pensar certo, pensar corretamente. Lá em Colossenses 3:2, a palavra de Deus diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Mantenham o seu pensamento nas coisas do alto. Por quê? Porque às vezes quando a gente fica olhando as coisas da terra, a gente se entristece, a gente fica para baixo, a gente se deprime, a gente entra em ansiedades, em preocupações. Por quê? Porque essas coisas não nos levam a lugar nenhum. São desesperançosas, são coisas que nos entristecem. Mas quando a gente mantém o nosso pensamento nas coisas do Senhor, nós vamos ter um outro tipo de vida. Pode ter certeza disso. A minha mente, queridos, é renovada quando me apego aos ensinos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai entrando no meu coração e ela vai mudando a minha mente. Então, para eu poder transformar a minha mente através da renovação, é a renovação que vem pela palavra de Deus. Agora tem pessoas que nem Bíblia lê. Tem pessoas que nem lembram que tem Bíblia na casa. Tem pessoas que não larga do Facebook ou do WhatsApp, mas a Bíblia ele não sabe nada. Como que uma pessoa dessa vai querer ter uma mente renovada? Não tem como. O segredo é você encher a sua vida com a palavra de Deus. Encha a sua mente com a Bíblia, com a palavra do Senhor, porque você vai ter a sua mente renovada, porque os seus pensamentos vão ser mudados. A palavra de Deus tem poder para fazer isso. Jesus, quando ele estava com os seus discípulos, ele falou para os discípulos assim: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus tem poder para nos limpar, para renovar a nossa mente e nos dar uma nova perspectiva de vida. Uma mente renovada, queridos, faz com que nós não nos conformemos com esse mundo. Não entremos nos padrões que nós falamos agora de pouco. Por quê? Porque nós vamos ter a mente de Deus na nossa mente. Os pensamentos de Deus vão afluir para dentro de nós. E nós vamos começar a pensar de uma forma totalmente diferente. E nos posicionar de maneira diferente também. E em terceiro lugar, nós vamos experimentar então e comprovar a vontade de Deus. Então, primeiramente, eu não vou me conformar com esse mundo. Segundo, eu vou me transformar-me pela renovação da minha mente. E em terceiro lugar, então, eu vou experimentar e comprovar a vontade de Deus. De que forma? Porque eu vou ter uma mente renovada. Queridos, preste atenção nisso. Uma mente renovada, transformada pela palavra de Deus, não se amolda ao mundo. Esta pessoa, ela anda em sintonia com Deus. E ela tem consciência que aqui nessa terra ela é um peregrino. É um peregrino. Nós somos peregrinos, queridos. Nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui caminhando, estamos aqui, de viagem. Estamos aqui com um propósito. E quando acabar esse propósito, nós vamos para o nosso verdadeiro lar. Essa é a nossa esperança. Portanto, só quem tem esse pensamento é quem tem uma mente renovada. Uma mente renovada sabe que está caminhando para a verdadeira vida, e que é a vida eterna. Então, ela confia plenamente no Senhor. Eu não vou dormir pensando assim: ai meu Deus, será que eu tenho algum câncer no meu corpo? Será que o meu filho vai morrer atropelado?
Será que eu vou perder o emprego amanhã, igual aconteceu com o povo da IOC essa semana? Querido, você não vai ter esse tipo de pensamento. Porque você tem uma vida que está confiada na promessa do Senhor. Você não vive no padrão desse mundo. E mesmo que amanhã você chegar no seu emprego e você está lá desempregado, você vai dizer assim: glória a Deus, Deus tem o melhor para mim. Mesmo que amanhã o seu filho morra por causa de uma coisa horrorosa, que toda mãe pensa isso, você vai dizer: isso foi o melhor que Deus tinha para mim e para ele. Agora, será que naturalmente nós iríamos pensar isso? Em hipótese alguma. Só quem tem uma mente renovada, só aquele que tem uma sintonia com Deus poderia ter um pensamento assim. Uma mente renovada, queridos, entende que é um servo a serviço do seu Senhor e não inverte os papéis. Ele não faz Deus de servo e ele o Senhor. Presta atenção, nós não somos Senhor, nós somos servos. Portanto, Ele é o Senhor e eu sou servo. Não queira ser nunca Senhor e ficar com aquela oração ridícula, falando assim: Deus faz isso, faz aquilo outro. Você não tem que mandar Deus fazer nada. Deus é o Senhor e é você que tem que fazer, não é Ele. Cuidado com as teologias que as igrejas evangélicas estão pregando por aí. As igrejas evangélicas estão precisando de uma reforma urgentemente. Cuidado com as teologias que você ouve alguns pastores pregando por aí. Por isso, uma pessoa que tem a mente renovada, porque ela tem dentro do coração dela a palavra de Deus, ela vai saber se portar como um servo de Jesus Cristo. Jesus, quando esteve aqui no mundo, ele não ousou ser o grande Senhor. Ele disse: eu sou o servo de vocês. Então não queira ser mais do que o Senhor Jesus. Uma mente renovada, ele compreende que ele pode sim se aproximar do trono da graça confiantemente, a fim de receber misericórdia e encontrar graça que o ajude no momento oportuno. Porque o sangue de Jesus Cristo abriu-nos um novo e vivo caminho à presença do Pai. A mente renovada. Uma mente renovada, queridos, tem uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. E ele sabe que depende de Deus para tudo na sua vida. Você sabia que orar é para o dependente? Você sabia que orar é para os fracos? Quem se acha muito fortão não ora. Esse aí não ora. Você tem orado? Ou você tem achado que você é o bam? Você tem buscado a Deus? Ou você tem dito com as suas atitudes: Deus, eu não preciso do Senhor não. Que eu tenho um bom emprego, eu ganho muito bem, a minha família é maravilhosa, meus filhos são os melhores alunos do colégio. Eu não preciso. Está tudo bom, maravilhoso. Queridos, a oração é para demonstrar a nossa dependência de Deus. Quando eu oro, quando eu me ajoelho, eu gosto de orar ajoelhada. Quando eu me ajoelho, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu estou me aproximando do Senhor, porque, Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu preciso de Ti. É a dependência. Esta é a confiança que temos, diz 1 João 5,14. Ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Aleluias. Você pode pedir o que você quiser para o Senhor. Se estiver dentro da vontade dEle, Ele vai te ouvir. Observe, se estiver dentro da vontade dEle, Ele vai te falar um sim. Esse ouvir aqui é a questão afirmativa. Então, uma mente renovada, ele sabe que Deus sempre responde as orações.
Você pode orar e ter certeza, Deus vai me responder. Só que você também vai ter certeza, eu posso receber um não de Deus, e isso também é uma resposta. Não é sempre sim, e às vezes Deus manda você esperar. Espere, ainda não vou te responder nem sim e nem não. Não significa dizer que Deus vai falar sim. É que às vezes você está tão capengando que você não tem condições de ouvir o não de Deus. Então você vai esperar até você amadurecer um pouquinho e aceitar o não de Deus. Queridos, eu já presenciei pessoas que não aceitam o não de Deus por causa de teologias que são pregadas por aí. Crente não pode ficar doente. Isso é pecado na vida. Essa é a teologia. Você ore, meu irmão, vá confessar, vai vasculhar a sua vida, que alguma coisa está errada com você. Deus é obrigado a te curar. Queridos, isso é mentira. Novamente eu quero falar para vocês da Amy Carmichael. Ela tinha uma doença. A doença dela se chamava nevralgia. E quando a Amy ficava atacada com crise de nevralgia, ela ficava semanas inteiras de molho na cama, sem poder se mexer, com dores terríveis. Você acha que essa mulher maravilhosa, uma mulher de Deus, uma mulher que revolucionou a Índia na sua época, não teria orado a Deus para Deus curá-la? Poxa, semanas ali na cama, que prejuízo para o trabalho. Talvez nós pensaríamos isso. Mas Deus não curou a Amy da nevralgia dela. E ela passou toda a vida dela e morreu com 83 anos, porque foi quando acabou o seu ministério na terra, de acordo com a vontade de Deus, é que ela morreu. E não morreu de nevralgia, diga-se de passagem. Morreu porque ela caiu e deu um problema lá, daí que ela morreu. Não foi de nevralgia, mas que ela ficou com a nevralgia dela o tempo todo, ela ficou. E sabe o que ela conta na sua história? Que quando ela estava lá nas crises, na cama, com muita dor, ela aproveitava para fazer um retiro espiritual, porque ela não tinha tempo. Ela era uma moça extremamente ativa, e muita gente para cuidar, muita gente que dependia dela. Então na hora que dava crise, ela sabia, pronto, Deus quer que eu me retire. E aí ali na cama é onde ela orava, era onde ela buscava mais o Senhor, era onde ela elaborava estratégias de trabalho para o campo na Índia. Era ali que ela tinha o seu crescimento individual. Ela entendeu porque ela tinha aquela doença. E Deus falou para ela, não vou te curar. E ela não estava em pecado. Queridos, uma mente renovada sabe que todos os atos que Deus faz são atos de justiça, amor e misericórdia. E nem sempre Deus vai falar sim para você. Nem sempre. Então você aprenda a entender isso, porque só entende isso quem tem uma mente renovada. Essa pessoa com certeza irá entender que Deus sabe o que faz. Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que governa a história. E é Ele que governa as nossas vidas. Então, queridos, em nome de Jesus, aprenda estas coisas e ande dentro da vontade do Senhor. Para concluir, eu quero dizer para você que andando nesta verdade, com certeza, experimentaremos e comprovaremos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, e nos alegraremos nela e desfrutaremos de todas as suas bênçãos. E é isso que eu desejo para você, meu querido irmão. Desejo do fundo do meu coração que a nossa igreja entenda isso. E nós cresçamos, então, nessa vontade absoluta do Senhor, que é boa, perfeita e agradável.